Abertura. Moradores de rua sentados em calçada. Juntos ou sozinhos, eles dormem embaixo de viadutos. Outros moram embaixo do viaduto com pertences, carroças e animais de estimação. Adultos e idosos dormem em bancos de praça. Cão ao lado de morador de rua. Morador dorme com a cabeça em cima do cão. Moradora dorme na calçada com os pés descalços. População em situação de rua no Brasil. Imagens em preto e branco. Pessoa dorme em calçada, coberta por caixa de papelão desmontada. Em seus pés descalços caminha uma mosca. Morador de rua dorme. Infinidade de pessoas passa por ele. Ele dorme na rodoviária do Plano Piloto em Brasília. Eu estive em situação de rua durante uns 3 anos, mais ou menos. E passei boa parte da minha trajetória de rua Darcy morando em Costa, Malocas. secretária do Movimento Nacional de População de Rua. Poucas vezes eu fiz usos dos albergues, porque os albergues, eles não dão segurança, é tenso, sabe? Viver, dormir em albergue é muito difícil. Há uma insalubridade muito grande, um número muito grande de pessoas. Então você corre riscos, né, em contaminação, de tuberculose, porque a rua ela é muito doente. A situação de rua não é digna para nenhum ser humano. Carlos Nós Alberto temos Ricardo, mulheres, coordenador de direitos de crianças, minorias e idosos, população em qualquer situação de risco. Perfil de pessoa, a gente consegue identificar esse perfil na situação de rua. Não é digno, não é justo isso. A situação de rua em si já é considerada uma violação de direitos. Com o tempo, você vai perdendo a sua individualidade e a sua dignidade, porque morar na rua, acho que ninguém deveria morar na rua, né? Acho que as pessoas deveriam ter um lugar para morar. E a gente perde a individualidade porque todo o serviço ele é coletivo, então você não é mais uma pessoa, você só é mais um número, mais uma pessoa que está em situação de rua, e você vai ter que entrar naquela fila, na fila para comer, na fila para tomar banho, na fila para conseguir uma pernoite. Quando Júlio Lancelotti, toda a padre. sociedade é marcada pela diferença de classes, marcada pela meritocracia, aumenta a rejeição. Então, a população em situação de rua é o descarte desse sistema. Dentro desse sistema capitalista neoliberal, há um descarte. A população de rua é o descarte. Então, poucos se importam com eles. E a política pública que existe dentro desse sistema é uma política pública para não mudar nada. As violências que eles sofrem, os desafios que eles têm são Paulo múltiplos. Escobar, integrante do Observatório de Aparofobia, São Dom Pedro atacados por Casaldáliga. todos os meios, na real, né? Na questão econômica, na questão social, religiosa, algumas vezes. O preconceito de sempre taxar eles como bandidos. Então, todo morador de rua, não para todo mundo, mas para grande parte da população, é um potencial em bandido e um suspeito sempre, né? Você vive um dia depois do outro como se aquele fosse o último dia da sua vida, porque a gente não tem a menor perspectiva de futuro, né? Os dias se tornam assim muito parecidos com os demais dias, não tem muita novidade. E o sofrimento é contínuo, né? Você sente aquele sofrimento do distanciamento, porque ainda que você esteja na cidade, morando numa praça, sentado num banco, você vê as pessoas passando, transitando, mas existe um distanciamento muito grande. Antes da ditadura, que vem a princesa, né, Elizabeth, para o Rio. Leonildo Monteiro Filho, presidente do Movimento Nacional de População de Rua. Que é pegava e jogar no Rio Grandu, né? E aí você vê aí a Candelária, você vê a chacina da Sé, né? E a gente fala, a gente precisa se organizar, né? A gente precisa lutar pelos nossos direitos, a gente precisa ter uma moradia, voltar a trabalhar, né? Voltar a estudar, poder jogar uma bola, né? Eu tive em velórios onde estava eu, mais 2 pessoas pedindo ajuda para alguém que estava no velório carregar um caixão. Então ali eu percebi que essa vida de violência e de solidão na rua, no momento da morte também é muito solitário também. O fim de uma história que foi relegado ao anonimato extremo, à invisibilidade, por assim dizer,
até na hora da sua morte, às vezes não tem gente para chorar ele do lado do caixão. É bem difícil nessas horas. As pessoas que a gente teve que enterrar ao longo dessa caminhada, eu acho que eu costumo falar, pela vinculação que a gente criou, eu sempre falo que são pessoas que do nada que elas têm, elas compartilham com a gente. Não é nessa sociedade de troca que a gente vive, não é eles não têm, muitos deles não têm amizade pelo que eu possa oferecer ou que ele possa me dar de retorno financeiro de troca. Então são amizades que são muito profundas muitas vezes. Moradores de rua conversam. Outro morador empurra carrinho com seus pertences pela estrada. O Brasil não possui dados oficiais sobre a população em situação de rua, o que dificulta a implementação de políticas públicas e sociais. A estimativa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, é de que o país conta com mais de 280 mil pessoas em situação de rua. Não tem dados oficiais porque o nosso Instituto de Pesquisa... Marco Natalino, pesquisador do IPEA. Ele tem expertise em pesquisas domiciliares, não pesquisas com população não domiciliada. Eu acho importante dizer que isso não é uma falha do IBGE, não é exatamente que o IBGE é um instituto de pesquisa de má qualidade, na verdade é o contrário. O que ele não desenvolveu equipes, metodologias para fazer esse tipo de pesquisa no Brasil todo. É importante notar que não é só o Brasil que é assim. Esses dias eu estava trabalhando com os dados da Finlândia, que é um país rico, né? E que desde 1987 tem dados oficiais ano a ano da população em situação de rua lá. Sempre a estimativa dá um número maior do que o número de pessoas que a gente tem cadastrada no cadastro único. O que isso indica? Que as políticas sociais do governo federal, incluindo Bolsa Família, Auxílio Brasil, mas também políticas habitacionais, políticas de saúde, etc., não estão ainda conseguindo localizar esses que às vezes a gente chama dos invisíveis, né? Essa população que fica invisibilizada para o poder público e para a sociedade como um todo. São 5.570 municípios no país e uma forma eficiente de atualizar o número da população em situação de rua é cada prefeitura fazer um mutirão de mapeamento. A metodologia que a gente podia usar é a mesma da pesquisa Aprendendo a Contar, realizada em 2008, divulgada em 2009, em que você consegue varrer ou arrolar todo o território do município em 1 ou 2 dias para evitar dupla contagem, né? Pessoas que saem de um lugar para o outro. Você precisa de uma equipe grande. Falando com a assistência social do município, você localiza quais os locais em que as pessoas ficam, as pessoas em situação de rua, seja os abrigos, seja as praças, pontes, etc. E você vai e conta todo mundo. E vai município a município fazendo isso. No Brasil, a gente tem uma política para a população em situação de rua. Desde 2009, a gente tem um mínimo de institucionalidade no que diz respeito a pensar e executar políticas públicas, ações e políticas públicas destinadas à população em situação de rua. Ronan Figueiredo, defensor público do Distrito Federal. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem decreto, um meio institucional, um meio normativo, que ele tem as suas fragilidades, né? Então, o que o movimento da população em situação de rua, a sociedade civil envolvida com a defesa dos direitos da população em situação de rua, as instituições públicas, o que tem se trabalhado e se defendido é que esse decreto, essa política nacional, ela seja finalmente instituída como uma lei. Desde essa instituição, ela foi definida como uma política intersetorial. O que isso quer dizer? Quer dizer que as várias políticas públicas de assistência social, saúde, habitação, esporte, cultura, todas elas devem atuar de forma integrada para garantir o acesso à população em situação de rua. Essa política prevê também que ela é feita em parceria com a União, estados e municípios. Então, a oferta do recurso público para essa população, ela se dá distribuída entre essas diversas políticas, que elas fazem tanto inserir a população em situação de rua nos programas, benefícios e projetos existentes e serviços, quanto tem a possibilidade, como é o caso da assistência social e saúde e de outras propostas que a gente vem elaborando, desenvolver serviços específicos para a população em situação de rua. Está lá colocado como um dos objetivos fazer uma contagem oficial da população em situação de rua no Brasil. Então a gente continua correndo atrás desse prejuízo, digamos assim, até a gente chegar ao ponto de ter um número oficial. Eu vou continuar fazendo estimativa, que é o melhor que a gente pode fazer. É uma contradição você ter que criar leis para que a sociedade seja mais humana, quando tinha que ser uma característica natural já. Então acho que a gente tem que lutar e criar leis
que mostrem, que criem as condições para mostrar, primeiro, que o pobre não sofre o preconceito pelo fato dele ser pobre, que a sociedade tenha alternativas de dignidade, né, para essas pessoas, porque é o que eu costumo dizer, ele não é ele não está ali porque ele quer, ele sofre um preconceito por algo que ele não escolheu, ele está destinado naquilo lá. Ele está numa condição social, destinado a uma condição social, e por conta dela ele sofre esse preconceito. Então acho que talvez seja criar leis que conscientizem a população que ele, por ser pobre, não tem que sofrer preconceito de nenhum tipo. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal realizou uma audiência pública para discutir as condições de vida das pessoas em situação de rua no Brasil e a necessidade de um censo específico dessa população. A Política Nacional para a População em Situação de Rua precisa ser revisada, porque quando ela foi elaborada... Carlos Alberto Ricardo, coordenador de Direitos de Minorias e População em Situação de Risco. Ela foi feita baseada num modelo que é considerado no mundo todo como modelo etapista. O que é isso? É um modelo de uma oferta gradativa de serviço, uma oferta feita por etapas, né, que compreende aí um processo longo e de uma série de intervenções com serviços específicos, com acolhimentos transitórios, em abrigos, por exemplo, em que tem o objetivo final da pessoa conseguir autonomia e, com autonomia, acessar a moradia. A gente já sabe hoje, com o acúmulo desses 12 anos de política nacional, que é um equívoco pensar dessa forma. Por quê? Na verdade, a pessoa consegue, de fato, autonomia, acesso às políticas públicas a partir do acesso à moradia. Agora, recentemente, já em 2022, por ocasião da audiência pública no STF, sobre o estado de coisas inconstitucional da situação da população em situação de rua, eu fiz uma nova estimativa, agora para o mês de julho de 2022. E você vê que teve um aumento de cerca de 40% durante a pandemia no número de pessoas em situação de rua, que é um aumento muito maior do que o aumento, crescimento vegetativo da população brasileira. E se você considera o período todo, a partir de 2012, que é o dado mais antigo que eu tenho acesso, você teve um aumento de cerca de 180% da população em situação de rua. Ou seja, é um problema que está crescendo, a olhos vistos, né? Eu acho que digamos que o critério do olhômetro, a gente que mora em grandes cidades percebe o aumento da população em situação de rua e os dados estão confirmando isso. O importante é que, com base nisso, o governo consiga implementar políticas, né? Vinheta: Desafios do direito à moradia social. A gente tem algumas experiências de que a garantia de acesso... Darcy Costa, secretário do Movimento Nacional de População de Rua. População em situação de rua, elas passam pelo acesso à moradia social. Porque você viver na rua e trabalhar, né, sair do seu trabalho e você voltar para a rua para você dormir depois do dia seguinte, é muito ruim. Se você é atendido no sistema de saúde e depois, quando você sai, você volta para a rua. Então, superar isso, né, a gente acha fundamental o acesso, os programas de moradia social para a população de rua. No modelo etapista, não resolve. As pessoas acabam tendo uma quantidade de serviços que de alguma forma minimizam um pouco o sofrimento dessas pessoas, mas elas continuam no espaço da rua. Se ela continua no espaço da rua, ela continua sofrendo violação e a situação dela continua sendo não digna. O Movimento Nacional da População de Rua, ele é um instrumento de pressão e a nossa bandeira é por políticas públicas. Hoje, muito mais focado no direito à moradia a quem não tem a população de rua, né? E o movimento ele nasce por conta de uma chacina que ocorreu na Praça da Sé, né? Onde 15 pessoas estavam dormindo na Praça da Sé e foram brutalmente atacadas, e dessas 15 pessoas, 7 chegaram a óbitos. Projetos que fazem a diferença. Serviço Franciscano de Solidariedade de São Paulo. A população em situação de rua é o nosso Camila maior Pereto, assistido, defensora né? pública São federal. as pessoas que a gente mais precisa atender. E a gente sentiu que eles não chegavam até o prédio da Defensoria, que fica aqui próximo à região da Avenida Paulista, em São Paulo. Então, desde 2011, a gente faz aqui no Cefras, que é no centro da cidade de São Paulo,
o atendimento jurídico às terças e quintas no período da manhã. E por que escolhemos os CEFCAS? Porque aqui essas pessoas já possuem atendimentos assistenciais, fornecimento de comida, encaminhamento a centros de acolhida e outros serviços. E nós realizamos às terças e quintas, no período da manhã, o atendimento jurídico. Nós trazemos a equipe da Defensoria, então estagiários de graduação, estagiários de pós-graduação, 2 servidores e um defensor. Há muitos relatos de problemas com relação a acesso e permanência em albergues, expulsões arbitrárias e outras questões que podem ser judicializadas. Alcançando os direitos, eles podem conseguir sair dessa situação de rua. Então, conseguindo um valor de FGTS que estava retido, porque ele não está nas hipóteses legais, e nós entramos com a ação alegando a miserabilidade como fator para que eles levantem o FGTS ou o PIS, eles conseguem o direito deles. Eles têm o direito deles alcançado, o direito a um benefício assistencial ou previdenciário, e outros direitos, ao Auxílio Brasil, a algum atendimento médico também, que nós podemos auxiliá-los aqui, encaminhando ofício para atendimento médico, ou mesmo entrando com ação para conseguir algum medicamento ou algum tratamento médico, nós também conseguimos. A pessoa dorme embaixo de um viaduto apenas com um cobertor. O maior medo é morrer na rua, ficar no frio, na chuva. Quando eu cheguei em São Paulo, não conhecia nada. Eu me joguei. Antônio Carlos Montoar assistindo. Aqui, sem conhecer nada. A minha queria pagar uma casa de recuperação. Falei, não. Já fui em 2 aqui no Leme. Nas 2 fui mandado embora porque eu usei a droga lá dentro. Eu vou ter uma vida mais tranquila. Vou me alimentar melhor. Vou comprar meus remédios que quase é difícil a gente encontrar na parte do SUS. Eu estava aqui sem receber meu dinheiro. Cícera Maria da Silva assistida. Cortado e os advogados que me ajudou. Glória a Deus, eu fui perícia lá em cima. Foi. Eles que me ajudou, glória a Deus. Eu estou tão feliz. São Paulo, capital. Prédio com a bandeira de São Paulo no topo. O sol brilha ao fundo. Pessoas participam de reforma da biblioteca pública. Pedras pontiagudas, ásperas, pontas de ferro, intervenções. Arquitetura hostil para afastar do centro das grandes cidades quem vive na rua. É conflitivo, mas é mais fácil tirar as pedras que estão em volta de um prédio do que tirar as pedras que estão dentro de você. Então, esse é um processo de mudança, de humanização que vai levar muito tempo para que você também tire as pedras dentro de você. A porofobia é a aversão, é a rejeição, Júlio é a Lancelotti, discriminação. Por isso que a intervenção na arquitetura, a intervenção hostil, é um primeiro sintoma, é um sintoma visível. Mas a porofobia também está no olhar, a porofobia está na meritocracia, a porofobia está em vetar que essas pessoas tenham acesso às coisas comuns da vida, como água, como alimento. A arquitetura, a hostilidade Ronan Figueiredo, defensor público do Distrito é um dos Federal. meios em que essa violência se reproduz também. Quando você coloca pedras, grades, retira bancos de praças, você não somente deixa a cidade mais hostil, não é somente para a população em situação de rua, para todo mundo, né? Para todas as pessoas que usam e utilizam desses espaços públicos. Você viola o direito à cidade, né, o direito de ir e vir, e você atinge sobremaneira as pessoas em situação de rua porque elas não têm casa. Então elas se utilizam desses locais como os locais de vivência. Mas eu acho que a gente cria esperança desse dia a dia, Paulo dessas Escobar, ações. integrante do Observatório de Aparofobia, Dom Pedro Casaldáliga. Pedras debaixo de viadutos, de dar moradia para pessoas que a gente conhece, de ver mesmo aqueles que continuam na rua tendo dignidade por alguns segundos, de terem o poder sorrir, né, numa sociedade que insiste em ver eles morrer. Eu costumo dizer, o prazer do Estado é a morte do mais pobre. Contribui com todas as formas para que ele morra. A saúde não chega, a moradia é uma utopia, e os direitos são privilégios de quem pode pagar por eles. E essas pessoas, eu acho que a gente resistir para que elas vivam no outro dia, já é uma vitória na nossa micro-revolução que a gente faz todos os dias, sabe? Família de mulheres negras vive em uma casa mobiliada. Housing First, em português, moradia primeiro. Um conceito que defende a ideia de que ter um lar é um direito básico.
Um projeto de acolhimento que tira as pessoas em situação de rua e dá mais do que moradia, dignidade. No Brasil, o projeto piloto começou em Curitiba. Equipes vão às ruas e fazem um monitoramento de famílias em situação de vulnerabilidade social. Essa equipe, né, ela acaba convidando... Leonildo Monteiro Filho, presidente do Movimento Nacional de População de Rua. Praça ou debaixo do viaduto e fala, olha, nós temos um recurso, né, nós temos um projeto e esse projeto funciona assim, né, a gente tem R$1.000, 800 a gente aluga a casa ou o apartamento que você escolher, é a pessoa que escolhe, né, bem tranquilo assim, a gente fala, olha, qual bairro que você quer morar, né, não é falar, não, você não tem que morar ali, né, você quer morar no centro, a partir que essa pessoa aceita e vai morar, né, a gente não entrega uma casa vazia, a gente entrega uma casa imobiliada, né, a gente tem esses R$1.000, 800 para pagar o aluguel dela e 200 para pagar a luz e a água dela, né? E aí a gente garante uma alimentação, né, uma cesta básica todo mês e o gás dela, né? Da rua mesmo não tinha uma iniciativa de voz. Darcy Costa, assim, secretário do Movimento Nacional de População de Rua. Eu sou um cidadão também. Né? E eu estou na rua não é porque eu bebo cachaça, porque eu uso droga. É um conjunto de fatores de vulnerabilidade, né, histórica, né, em sua maioria são pessoas negras e pardas. Então é de responsabilidade não só da pessoa que está em situação de rua, mas da sociedade também, do governo também, das empresas, do setor privado. É de todos nós a responsabilidade da gente criar uma sociedade onde todas as pessoas possam ter um local para morar. É um projeto que resolve a situação, tira as pessoas da rua com dignidade, né? E, como se diz, ele acaba também sendo mais barato, né? Para a gente falar da importância do Moradia Primeiro, vamos começar pelos resultados. De 80% a 90% das pessoas que entram num projeto com essa metodologia superam a situação de rua. Em qualquer país que implantou a metodologia seguindo o método à risca, esse é o principal resultado. Podemos ir além. Para a gestão pública, algo que não tem como a gente desconsiderar é a viabilidade econômica. O custo do Moradia Primeiro é menor do que a manutenção da pessoa na situação de rua com um conjunto de serviços que já atende essa pessoa no formato atual. Então nós temos o melhor de todos os resultados, que é a superação da situação de rua, temos ganho de autonomia, melhoria das condições de saúde, da qualidade de vida e um custo menor para o Estado, né? Então é por isso que o governo federal está investindo agora na implantação desse modelo. E o que está sendo feito para isso? O processo inicial é com produção de conhecimentos, com pesquisa, material, publicação de livros, capacitação das equipes, um curso destinado gratuitamente aí para técnicos, gestores, organizações da sociedade civil, para que todo mundo possa se capacitar nessa metodologia. Tem um manual completíssimo que vai desde a concepção do modelo, a estruturação de um projeto e a forma de você fazer todo o acompanhamento, a execução e avaliação dele. Um novo conceito de moradia e de garantia de direitos. É um manual completíssimo, né, voltado para a realidade do Brasil, e ele tem um diferencial em relação aos outros guias, que aqui nós apresentamos um tutorial e um template, que é uma planilha onde o gestor de qualquer município que tem uma relação de custos completamente diferente, não dá para a gente padronizar o custo desse projeto, com essa planilha ele coloca lá os custos e o nosso tutorial e o nosso template, ele vai permitir o cálculo total do projeto e os gráficos de viabilidade econômica. Se quebrar um chuveiro, nós vamos trocar o chuveiro. Se acabar o gás, meia-noite, ele liga para a equipe técnica compra o gás dele, né? Ele é acolhido, atendido, ele tem um celular e a equipe técnica que acompanha, né? Fala, olha, você tem problema aí com álcool, né? Agora você pode acionar o CAPS, né? A rede, né? A diferença é isso, né? Do Moradia Primeiro, que as políticas de assistência sempre colocam moradia por último, não. E agora a gente está mostrando que moradia primeiro é a primeira política e as outras políticas vêm depois. O nosso esforço agora é para a gente conseguir alcançar o principal resultado para qualquer política pública que atua com essa população, que é superar a situação de rua, para que a pessoa, para que as famílias realmente saiam da situação de rua. E só sai da situação de rua com acesso à moradia. Por isso que tem uma defesa tão forte do governo federal e de toda a sociedade civil, não só em relação ao projeto ou modelo Moradia Primeiro, mas para que se promovam ações
de acesso à moradia para a população em situação de rua. Imagens em preto e branco. Pessoas dormem em barracas e calçadas nas ruas da cidade. Créditos finais selecionados. Roteiro e edição Leonardo Ferreira. Núcleo de programação Rosa Wazen. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Supervisão. Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça, Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização TV Justiça Essencial 2023.